Olá! Bem-vindo E bem-vinda ao podcast de de Dois Dois a Pais. Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá! Olá! Bem-vindos, bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso mais recente projeto, o podcast de Dois a Pais. Para já, só nós os dois, talvez depois venha a Yara pelo meio. O objetivo é mesmo trazer aqui a nossa verdade, a nossa vulnerabilidade. E estamos aqui no nosso Darmos um lar. bocadinho de nós. Sim, estamos aqui mesmo no nosso lar também a darmos um bocadinho de nós. E hoje queremos partilhar um pouco sobre a nossa história. E faz precisamente agora, nesta altura, aliás, já fez na altura em que o podcast está a sair, já fez um ano que nós começámos a falar e a encontrar-nos e a redescobrir-nos enquanto seres individuais, de nos darmos a conhecer pelo lado dos mais podres, como nós Sim, costumamos dizer. exato. E então fez-nos todo o sentido também partilhar e alargar tudo aquilo que temos vindo a partilhar também com o mundo nas redes sociais, essencialmente Instagram, Facebook, através de partilhas, de posts, de stories, de lives que fazemos com convidados ou só os dois, partilhar-nos e dar-nos um bocadinho de nós. E chegou sem dúvida a hora de criarmos um podcast que não eterniza, mas permite ficar assim mais disponível a todos. Sim. Então, aqui Então estamos. cá está. Bem, eu acho que gostava de abordar essencialmente a primeira parte que é o que faz sentido, né? Que é um bocadinho a nossa Começar história. do princípio. Sim, começar do princípio da nossa história antes de nos reencontrarmos, porque na verdade nós já nos conhecíamos desde 2013, por Para aí. aí, sim. Portanto, eu na altura comecei a fazer aulas de yoga depois de ter terminado a universidade. Fui parar às aulas de yoga onde era na altura a namorada do Joe que dava as aulas e foi assim que eu conheci. Não conhecemos intimamente, era só bom Sim. dia, boa tarde, como se entrávamos na aula e saía da aula e ele estava lá, ou chegava, e então vem muito já deste mundo de que nós temos destes interesses em comum, Sim. né? Começando pelo yoga, porque foi aí que eu comecei a praticar, foi aí que eu comecei a apaixonar por essa prática. Quis a vida que depois desse 380 Ui. voltas e do meu lado, eu depois, nessa altura, não estava num relacionamento, mas já estava sozinha há algum tempo, tinha saído de uma relação com 4 anos e meio, em que apanhou toda a minha pré-adolescência barra adolescência, desde os 14 até ali aos sim, 14, 15, até aos 18, 19 e meio, qualquer coisa assim. E eu queria era curtir a vida e nessa fase eu tinha saído da universidade, sentia que precisava também de movimentar o corpo de uma outra forma. Procurei o yoga, continuámos cada um no seu caminho. Uhum. Eu fui tendo, a partir desse ano, os meus maiores confrontos dolorosos a nível relacional. Acho que me permiti muito abrir-me demasiado, talvez na altura eu não via assim, agora eu vejo, mas abri-me demasiado, entregava-me assim, corpo e alma, como o que eu faço sempre, é esta a minha postura, quando eu vou de coração, e isso trouxe-me depois muitas mágoas, muitos sentimentos, muitas feridas do passado que vieram lá de cima por relações mais tóxicas, umas que fui deixada, outras que sofri imenso. Então, todo este percurso até 2020
Foi um ciclo de 7 anos, né? Este ciclo de 7 anos também são engraçados. Foi todo um ciclo em que eu fui e sofri e atraí aos mesmos padrões de homens e depois cansei-me, mas depois voltava ao mesmo, porque no fundo só punha para debaixo do tapete aquilo que me estava a acontecer e nunca olhei de frente para a realidade das coisas, nunca fui um bocadinho mais fundo à causa e isso só aconteceu depois de eu ter ido para Lisboa em 2016. Eu na altura também estava com um outro relacionamento que enquanto eu estive lá percebi que não era aquilo que eu queria para mim, não era a pessoa que eu queria para mim, não funcionávamos bem em conjunto, estava mais uma vez a cair no meu erro de repetir padrões. Então em 2017 eu estava sozinha em Lisboa, tinha mais tempo para mim e aí permiti-me e disse: Não, chega, agora eu vou olhar para mim, cuidar de mim, curar-me e depois eu sei e sentia muito que ia conseguir e que ia ultrapassar e atrair o relacionamento e o homem que desejava. Então foi um processo desde 2017 até 2020 a trabalhar a área de relacionamentos, a trabalhar o olhar para mim, para aquilo que eu não gostava, o redescobrir-me, o reconhecer-me e em meados de fim de 2019 eu já estava assim num processo de wow, eu sinto que já estou a curar esta parte, deixei fluir e foi no final de 2019, num evento, que eu reencontrei o Joe. um, 7 de dezembro de 2019 e ele na Exatamente. altura não era assim como está hoje. Quem quer ver o antes pode ir ao Instagram Joe AB Joe Gross AB Gross. e está lá uma foto do antes e do depois. O antes era como eu o conheci Uma na altura. publicação bastante recente, agora Sim, que neste momento que o podcast está emitido, deve ser uma publicação bastante sim, recente, uma semana portanto para aí. dá para ver perfeitamente. Sim, E foi também, conseguem lá perceber também um bocadinho da minha história enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e o crescimento que aconteceu, principalmente nestes últimos 2 anos, estão um bocadinho resumidos nessa publicação. uhum, sim. Queres contar a tua história até este momento de Sim, reencontrarmos? então talvez comece também pelo momento em que nos conhecemos, que na altura era realmente só um olá, tudo bem, porque tu frequentavas as aulas de yoga. De vez em quando eu dava uma aula ou outra, mas maioritariamente tu tinhas as aulas com a minha companheira na altura. Relacionamento em que estava super estável nessa altura, um relacionamento de cerca de 4 anos que durou quase 9, portanto, praticamente casamento, IRS juntos, tudo, casa de madeira construída, assim aquele sonho que supostamente seria um para sempre, que obviamente os para sempre tendem a Uhum. não Para sempre existir, enquanto ou dura. para sempre enquanto dura, exatamente, e está tudo certo, está tudo bem, é mesmo assim. Hoje em dia somos super amigos, aliás, o relacionamento na altura terminou porque a intimidade deixou de existir e começamos a ver-nos um ao outro como irmãos, como amigos, e deixou de fazer sentido um relacionamento amoroso. E então foi assim que terminou. Portanto, manteve-se o respeito, manteve-se a amizade e hoje em dia há sem dúvida uma boa amizade, mas a vida continua e eu na altura, ou, aliás, desde que me lembro, desde a pré-adolescência, pelo menos, que é assim aquela altura da mudança hormonal, em que começamos a olhar para nós com outra visão, com outro julgamento, e, e então, pelo menos desde essa altura que sempre tive problemas de autoestima, sempre tive problemas de autoconfiança, timidez para com o mundo, para com toda a gente, principalmente para com raparigas.
E isso foi arrastado até há muito pouco tempo, que finalmente houve assim algumas mudanças. Continuando, passado essa relação, houve realmente assim um choque muito grande. Houve alguns relacionamentos, uns mais tóxicos, outros menos tóxicos. Isto tudo numa procura imensa dentro de mim de qualquer coisa que eu estava à procura de ter uma estabilidade emocional, ao mesmo tempo de procurar uma resposta lá fora para os problemas que existiam cá dentro. E obviamente os padrões de relacionamento começaram a aparecer, coisa que na verdade até não existia no relacionamento de 8 anos que acabou por amizade. Começou a haver problemas de toxicidade em relacionamento. Portanto, obviamente que havia aqui coisas a trabalhar. hum, e durou cerca de 4 5 anos este processo. Relacionamentos uns mais longos, outros mais curtos. hum, Sendo que em 2020, aliás, 2019, tomei uma grande decisão de mudar qualquer coisa em mim. Estava farto de ter perto de 100 quilos, estava farto de olhar para mim no espelho e rejeitar-me, estava farto de me sentir como me sentia, e tive um empurrão que me permitiu descobrir uma forma de talvez perder peso, e então foi por aí que eu me decidi. Foi assim o primeiro salto de fé. E consegui perder cerca de 22, 23 quilos assim em 5 meses, que foi um boost de autoestima imenso. Foi o início, efetivamente, de um grande trabalho interior que me levou depois, todo este processo de autoestima, de me reconectar comigo mesmo, levou no início de 2020, aliás, maio de 2020, a um processo catártico imenso, em que realmente fiz assim, um ritual à minha maneira, de libertar-me e aceitar aquilo que não gostava e que não me identificava em mim mesmo, e decidi libertar-me. Fiz este ritual. No dia seguinte foi terrível, terrível, terrível. Estava assim numa catarse, num dia de ninguém podia falar comigo, nem eu conseguia aturar-me a mim próprio. Felizmente, nos dias seguintes, já tinha planeado e fui ter um workshop de construção de pranchas em madeira, que junta-se os dois mundos que eu mais amo, que é as madeiras e é o surf, e ajudou a aliviar toda esta tensão interna e relativizar um bocado. E, e comecei-me a sentir mesmo um Joe a vir à tona, a vir ao de cima. Ao mesmo tempo, recebi uma mensagem da Márcia, recebi uma mensagem tua, que foi o que despoltou depois começarmos a falar. E se calhar queres contar esta parte. Não quero contar a parte do entre dezembro e maio, não é? Pronto, Porque tu passas ok. à frente. Sim, porque pronto, o nosso encontro em Reencontro. reencontro Foi em em dezembro. dezembro, em 7 de dezembro de 2019, ahm, foi numa apresentação do, do livro da minha mãe, que a minha mãe escreveu, e, e tu foste à apresentação, e eu na altura estava completamente noutra. Estava noutra, estava assim, além de um bocado perdido. Estava noutra situação, e nem sequer pensei nisso. Falamos, mas tudo tranquilo, nem estava longe de qualquer coisa. Portanto, Sim. conta a tua parte. Sim, essa é a parte gira, porque nós reencontramos lá e eu lembro-me que quando cheguei e percebi que tu eras realmente
o Joe, tipo, olho e no meu coração algo foi do género uou, e eu pensei, o que é que isto está a acontecer aqui dentro de mim? Não estou a perceber, mas pronto, vamos ficar. Nós ficámos, eu fui com a minha mãe, ficámos para aí 2 filas a seguir a ti, portanto estava assim na minha frente e eu volta e meia, os meus olhos iam para lá e pensei, bem, estou a ficar tonta e estou a entrar outra vez na minha ilusão e que já estou aqui tipo com uma paixão, um amor platónico, é assim que se diz, né? Aqueles amores tipo, e já estou assim a ficar meio louca. Mas pronto, fui acalmando-me e no final, na parte dos autógrafos, algo disse em mim, vai falar com ele. E eu pensei, o que é que eu vou dizer? Então, como tínhamos aqui um interesse em comum, que era o yoga, era e eu pensei, pai, eu quero, que na altura queria, e estava prestes a inscrever-me para um curso de yoga, estava aí a sondar escolas, a sondar coisas, então disse, vou falar sobre o yoga, né? Fui ter com ele, tudo bem, falámos sobre o yoga, o Sim, Joe, aliás, entretanto, eu ia disse-me que começar, sim, que ia ia iniciar começar. o curso de formação de instrutor de yoga, portanto, foi tema de conversa Uhum. e Ainda como falámos foi um tema de bocadinho. conversa também estava longe, seja do que for. Mas pronto, aquilo passou. Eu lembro-me que depois pedi-lhe amizade no Facebook. Às tantas, aquilo também apareceu uma sugestão no Instagram. Começámos a seguir-nos um ao outro. O Joe punha quase sempre likes nas minhas fotos e eu fui comentando assim as fotografias dele, muito naquela de eu sempre tinha e tive durante muito tempo, até depois em maio, este nosso começo, mas aquela crença de que os homens é que têm de dar o primeiro passo, os homens é que têm de mostrar interesse, os homens é que se têm de chegar à frente. Então eu ia lançando a semente, né, ia comentando, ia pondo like, nunca conversámos por mensagem privada nesse tempo, ia vendo as coisas, ia comentando os trabalhos de madeira, o Animal Flow, que é um tipo de yoga que o Joe também pratica, e aquilo foi E eu tipo, longe, longe, uau! longe. Até que eu comentei isto com a minha melhor amiga, com a Dina, e houve um momento que já ríamos disto. Eu disse, pá, estou aqui nas minhas, outras de adolescente apaixonada, mas tipo, esquece, ele não quer nada comigo, nunca na vida, né? Isto vai acontecer. A lição número um, nunca se diz nunca mesmo. E entretanto, em abril, Lição número hum, 2, fica atento aos sinais. Às vezes, às vezes eles estão às lá, vezes né, eles nas estão lá. entrelinhas. Mas isto até que em abril eu fiz anos e na altura foi mesmo perto ali dos meus anos, tu fizeste a tua cama de Uhum. madeira e eu lembro-me de ter visto a publicação e pensei, uau, wow, já sei quem é que me vai fazer as coisas de madeira, porque eu também adoro e adoro ver mobiliários e casas em madeira. E já sei quem é que me vai fazer as coisas em madeira quando eu tiver uma casa. E de repente lembrei-me de comentar isto também com a minha mãe. E a minha mãe respondeu o seguinte: olha, ele é que era um bom homem para ti. E eu também acho, mas não me parece muito bem. Então ficámos ali naquela, mas depois realmente em maio eu fui ter com a mãe do Joe, aliás, a mãe dele eu já conhecia muito antes dele, pai, desde 2008, 2009, por aí. Um, já a conhecia muito antes, fui e ela falou-me dele, porque eu tinha perguntado qualquer coisa e o tema de conversa coincidiu e ela deu um exemplo, né, da questão do Joe e eu pensei assim, só me falou nele, né? A mim aquele tempo foi tipo, só me falou dele e se calhar não, eu é que estava mesmo pai virada e estava na esperança de o poder ver naquele dia. Entretanto, não vi, né? Porque ele estava a fazer este curso de prancha de madeira. Então, enquanto eu estava depois no carro à espera da minha mãe, mandei-lhe uma fotografia do portão da entrada, onde ele morava com os pais, e disse: olha, vim visitar-te e tu não estavas. E esta foi a primeira mensagem que eu enviei, logo assim à descarada, de género.
pá, vou lançar, vou dar aqui o meu tudo, vou ser direta, porque se for para ser, vai ser para ser. E ele respondeu que não, que No pena, momento, né? e eu estava Que, no meu, para já, focadíssimo a construir a minha pranchinha de madeira, a minha primeira prancha de madeira, e a aprender, e longe na minha catarse existencial a reconstruir as pecinhas que estavam completamente desmanchadas. porque Uh, tinha sido 3 dias antes que tu fizeste o sim, ritual. dois, três, sim, Ok. para aí. Uh, e então estava ali na minha cena, literalmente, e a minha resposta foi basicamente no politicamente correto e sem, pronto, sem pensar efetivamente em mais nada, sem qualquer tipo de segunda intenção ou sentir da tua parte, nem sequer senti da tua parte qualquer tipo de segunda intenção. Então foi mesmo, és sempre bem-vinda quando quiseres voltar, és sempre bem-vinda, a porta está aberta, mas não, efetivamente não estou a fazer uma cena altamente. Pronto, e foi aí o nosso tema de conversa, né? Eu perguntei-lhe, para já não fazia ideia que existiam pranchas de madeira. Ahm, Sim, foi aí que Foi aí que nós depois iniciou. começámos, Pronto, eu fiz começaste a perguntas, mostrar sim, curiosidade e eu a explicar um bocadinho de como é que a coisa funcionava e o mandaste-me ainda que algumas era, e mandei fotografias algumas e pronto, fotografias do tivemos para aí processo. 3 dias a falar sobre isso, né? Espaçadamente, não foi conversa assim contínua, Uhum. cada um respondia quando podia. Ahm, Entretanto, eu lembro-me que houve um dia que me deixaste responder, que Foi foi o dia o último, né? intermédio, o dia de intermédio que foi realmente o dia mais importante, entre aspas, na construção da prancha, que tem muitos processos e é assim um dia muito intenso e longo. E Sim. então nem sequer olhei para o telemóvel nesse dia. Claro que tu E isto, sentiste isso de isto, outra é, forma, não isto é? é giro perceber, porque cada um vai interpretar as suas coisas de acordo com as suas feridas, né? E a minha ativa é a rejeição e o abandono, e então aquele não responder foi tipo, já não quero, tipo, já nem quero mais desenvolver conversa comigo. E eu lembro perfeitamente assim, de olhar e, não tenho resposta. Tipo, o dia todo sem resposta, e no dia seguinte, inclusivamente, acho que foi no dia que depois tu também vieste, regressaste Sim, ao sim, Algarve, sim. eu assim, pá, não é agora, agora é tipo, é mesmo, ou é agora e continuamos e vemos, e eu vejo, né? Eu vejo a recepção, ou é agora, ou eu vou largar mais uma vez isto. Então perguntei subtilmente se já tinha terminado, se tinha corrido bem, e acho que depois pedi-te as fotografias ou como é que ficou Sim. Qualquer na coisa altura, assim. qualquer coisa desse género. O que é certo é que a partir daí nós não parámos de falar, Uhum. porque foi aí depois também já tinhas regressado, já estavas mais no teu Foi cantinho. o dia que estava a terminar, portanto já era um dia assim um bocadinho mais relaxado, foi os acabamentos e não sei o quê, e aí já deu para trocar um bocadinho mais mensagens. E sim, depois foi o caminho para baixo também 2 horinhas, portanto, sem stress. Não se sentiu? Sim, E a sim, a partir partir daí. daí não paramos de falar. Ainda eu estava longe de pensar qualquer coisa de segundas intenções. Achei altamente ter uma pessoa que estava a falar comigo abertamente e que podia ter conversas interessantes e honestas, porque a partir daí, quando depois terminou o curso, começamos a falar um bocadinho mais de nós, o que é que se Uhum. tinha passado neste período de tempo desde que nos conhecemos, 7 anos antes, até à data. Então começamos assim a partilhar um bocadinho da nossa história, o que é que tinha acontecido, o que é que não tinha acontecido, e foi por aí que começou. Eu, nesses primeiros dias, ainda longe, portanto, só mesmo naquela altamente tenho uma pessoa fixe e que me compreende e que está a falar a mesma língua que eu. E eu, no meu lado, é tipo, uau, ele está a responder e é uma pessoa incrível e vamos a conseguir construir aqui, pá, uma conversa fundamentada e de Uhum. valor, sem ser só lixo ou sem ser aquelas típicas: Olá, tudo bem? Que fazes? Yeah. Bem, que se calhar há muitas pessoas que vão rever nisto,
Mas não, nós começámos e fundamentámos e eu fazia uma pergunta, depois respondias e partilhava o meu ver, né? Uhum. Então foi um fluxo muito natural, e aí dentro de mim foi do género de esta é a tua resposta, né? E lançaste aqui o barro à parede como última chance e está aqui, né? Está aqui visível. E quis muito depois na altura fugir das minhas ilusões de ok, vou fazer este trabalho de assentar os pés, de perceber realmente como é que isto vai acontecer, até que depois decidimos encontrar-nos Sim. numa manhã, passados uns dias, nós reencontramos, eu fui ter contigo à praia, Uhum. ficámos a conversar e nessa semana passámos horas a conversar, para além de Das mensagens, mas mensagens, pessoalmente. encontramos, sim, encontrávamos E diariamente, basicamente, sim, até que surgiu a tal troca de mensagens em que eu partilhei contigo, assim na minha inocência, que um dos meus eu sonhos, acho que perguntei. Nós uh, estávamos a falar ah, sobre qualquer coisa que sobre gostávamos sonhos, e eu objetivos, perguntei, qualquer sim. coisa, e eu partilhei que, e continua a ser, sem dúvida nenhuma, um dos meus sonhos, uh, viajar, dar a volta ao mundo numa caravana. E ele manda-me esta E, mensagem, eu pergunto tipo o que é que mais querias fazer, ou quais são os teus sonhos, ou qual é o teu maior sonho, algo desse género. O Joe respondeu isto e eu fiquei assim, a olhar para ele, porque é só o meu maior sonho. E quando me perguntam isto, quem me conhece mesmo assim mais de raiz e a fundo, já me ouviu dizer que o meu maior sonho é pegar numa caravana, marido e filhos e ir da volta ao mundo. E quando ele disse isso, eu fiquei tipo, é ele, Phonics, é ele. e eu, por outro lado, também, com a tua resposta, alguma coisa também fez assim uma Um clique. faísca cá dentro, um clique cá dentro que, espera aí, se calhar isto tem mais qualquer coisa que se lhe diga. E em vez de... Podia-me ter fechado por estar naquele meu processo de reconstrução e realmente de me montar peça a peça, como estava, mesmo assim um puzzlezinho desfeito e com peças espalhadas por todo o lado, podia ter facilmente ter negado, Uhum. mas não. Achei que senti realmente que estávamos tão abertos um com o outro e que estava a haver assim uma troca de uma partilha de informação, de história tão aberta e tão sincera, sem filtros. E, e achei que, olha, vou deixar o meu coração aberto e vamos ver. Uhum. Sem expectativas e sem expectativas e sem qualquer tipo de intenção de conquista. Era mesmo, olha, vamos continuar a falar e a partilhar realmente de coração e em verdade. E acho que foi mesmo por aí que depois Uhum. começou a haver uma energia um bocadinho mais íntima. Sim. E muito íntima de olhar. Portanto, Uhum. antes de passar para esta fase, eu queria dizer lição número 3 da minha parte, aquilo que eu sinto, lição número 3 é as coisas vêm quando têm de vir exatamente no momento certo. Uhum. Portanto, acho que o facto de ter esperado de dezembro até maio, sempre naquela questão de será que sim, será que não, vou entregar, vou confiar, no momento certo, quando depois nós também percebemos e falámos muito sobre isto, passado algum tempo de já estarmos juntos, quando nós vamos a perceber foi na altura que o Joe estava preparado ou que se Exato. tinha feito aquele ritual e que se estava a sentir preparado, estava-se a sentir Sim. diferente. E eu na altura também tive de passar em abril por um processo ali na fase do meu aniversário de grande passagem, como se fosse um canal de escuro para a luz e trabalhei também muito este enraizar, este centrar, este confiar e as coisas aconteceram. Portanto, Uhum. hum, a lição número 3 é isto: é confiar que as coisas acontecem quando têm de Quando acontecer, tem de acontecer. exatamente no momento certo. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Então, nenhuma. depois,
pronto, depois começámos a falar, começámos a ir à praia. Ao final da tarde eu estava a Mas. dar as aulas, as AECs Uhum, online, e quando terminava tu ias sempre ter comigo, assim uhum, perto das 5 da tarde, íamos para a sim. praia, ficávamos horas a conversar, Horas até e foi ao pôr do nesse, sol, ou até a hora de jantar. sim, e às vezes eu tinha eventos à tarde e dizia, tenho de ir embora porque tenho que jantar e ter eventos, e foi nessa semana que nós também nos partilhámos, Sim. nesse sentido de não comparar, mas de partilhar relações antigas, por exemplo, como é que era a minha postura Uhum. noutras relações, tu partilhaste como é que era a tua Como é que era a postura minha noutras postura? relações, e nós percebemos Quais é que eram que os nossos padrões, os nossos padrões de espelho daquilo que as outras pessoas nos traziam e quais é que eram os nossos padrões de comportamento em relação àquilo Uhum, que nos era apresentado. E então foi realmente aquilo que nós costumamos dizer nas nossas partilhas, nos lives que já fizemos, é realmente nós começamos a conhecer-nos pelos nossos podres, por trazer para fora e partilhar um com o outro tudo aquilo que nos assombrava, as nossas sombras e aquilo que, que trazia não o pior de nós, mas tudo aquilo que nos fazia ir ao nosso pior. E acho que foi realmente uma das formas mais importantes que surgiu uhum, para, para realmente construir e fundamentar este nosso relacionamento. E foi uhum. a partir daí que começou, sem dúvida, o nosso amor. E eu já partilhei algumas vezes e sinto que foi mesmo assim, pelo menos para mim foi desta forma. Eu não comecei como é costume num relacionamento habitual, não comecei por me apaixonar por ti, mas comecei por te amar. E só me apaixonei por ti já depois de te amar, enquanto pessoa. Eu vou chorar. Uma pessoa está grávida emocionalmente. Extremo. Mas é verdade. E estamos aqui para dizer a verdade. Sim, pronto. Mas acho que também foi importante nós termos essas partilhas e esses conhecimentos, porque percebemos que a forma como eu me exercia em relacionamentos passados e a forma como tu também te manifestavas em relacionamentos passados Uhum. podia dar muito para o torto. Sim, Né? sim. Porque, Tínhamos, na verdade, tudo para é, dar mal. porque o Joe agia de forma que ele me disse, né? Não sei, mas como eu também já tive outras pessoas dessa forma e eu agia também de forma como ele já teve outras pessoas dessa forma. Então é como se aqui um exemplo mais prático, né? Ele trazer esta energia muito de controle, a energia masculina para a relação, e o Joe ficar mais para si, mais abafado, Sim. né? Mais Mais contido, anulado. anulado, uh, e nós perceber isto para mim foi fundamental porque e não quer dizer, ainda não aconteceu, mas não quer dizer que sim, alguma das fases da nossa vida isso possa acontecer. Mas o importante claro. é termos esta consciência para que quando percebamos que isso está prestes a acontecer ou até mesmo acontecer, falarmos e Uhum. trazermos esta realidade de, olha, nós conversámos sobre isto, não é? Eu estou a assumir esta postura, tu estás a assumir esta, está aqui alguma coisa que está a ficar disfuncional. Eu acho que isso é super importante e Sim. eu vejo que muitos casais não têm nem essa consciência, nem essa noção, nem essa depois capacidade de dar o passo e olha, vamos conversar porque está aqui alguma coisa mal, não é? Exato. Esta comunicação, há muita falta de comunicação e felizmente nós falamos, nós conversamos, nós comunicamos Comunicamos. e E pelo menos até agora, continuamos a ter uma linguagem igual. Portanto, uhum, falamos a mesma língua. Hum, e mesmo quando não nos estamos assim a entender, às vezes já aconteceu e acontece, principalmente agora aqui com questão da casa e algumas questõezinhas, parece que
estamos a dizer a mesma coisa, mas estamos a falar coisas diferentes. Sim, E até percebermos que efetivamente estamos a dizer a mesma coisa. sim. Porque E o Joe pode dizer de uma forma que eu interpreto de outra forma, mas que depois, quando dou a minha comunicação, ele diz: Mas é isso que eu estou a dizer. E eu começo-me a rir porque, mas não foi isso que eu então, percebi. então também estamos ainda, pronto, há um ano basicamente que estamos juntos e obviamente ainda há muita coisa para descobrirmos Uhum, um do outro. O que é engraçado é, em vez destas coisinhas se tornarem atritos, nós rimos disso e sim, nós tornámo-las ponto fortes, não é? relativizamos e tornamos esses possíveis ou eventuais atritos que confesso que em qualquer outro tipo, qualquer outra relação que eu já tive seriam atritos, ou eu calava-me e ficava a acumular para mais tarde explodir, ou então nunca era falado, ou qualquer coisa. E aqui as coisas estão, neste momento, as coisas estão relativizadas e são comunicadas e são Uhum, faladas no momento. E então torna-se uma piada, torna-se mais um ponto em que conseguimos construir e conhecermos um bocadinho mais um ao outro. uhum, O que torna, para mim, sinto que cada vez mais o nosso relacionamento está cada vez mais solidificado, cada vez temos as fundações mais sólidas, o que nos uhum. permite crescer melhor e mais alto. Não é? Com fundações mais fortes, o prédio pode ser bem mais alto. E é um bocado essa analogia que eu faço ao nosso relacionamento. Uhum. E estava aqui uma bela lição número 4, né? Que é ah, começar pela base. Tal como tu agora deste o exemplo Uhum. dos prédios, que as casas não se constroem pelos telhados, óbvio, constroem-se ali pela base, paredes, fortalecer ali aquela estrutura para depois então fechar o telhado e compor tudo lá dentro. E acho que é um bocado por aí que também vem a nossa relação. Né? Nós tivemos ali um momento base de conhecer, começámos a levantar as paredes do Uhum. nosso amor, ah, e eu sinto que ao encaixar a parte do telhado, encaixámos também tudo lá dentro, tudo dentro de nós, Uhum. e foi muito bonito. Portanto, nós passámos assim um verão brutal, não foi mais brutal porque se Havia calhar Covid. eu gostava ou gostávamos de ter ido a concertos, a festas e Sim. afins, mas ainda estávamos na primeira saída da pandemia, foi aquele Sim. verão logo após a primeira parte da pandemia, mas curtíamos na grande. Eu morava na altura a 200 Foi. metros da praia, o Joe também morava ali Acho que nunca a tive uns tanta 5 praia na minha minutos. vida como neste último verão. Sim, nós aproveitámos muito a praia, que também é uma coisa que nos une. Eu adoro praia, adoro água, adoro mar, mas de adorar de paixão por me fazer sentir bem, Uhum. né? Tu adoras Eu porque. adoro a praia, adoro o mar é sem dúvida o meu elemento e ainda para mais estava numa fase, além da reconexão comigo próprio, estava na fase de reconexão com o surf. Já há muitos anos que não fazia por sistema, não por rotina, porque o surf para mim é impossível ser rotina, mas não fazia consistentemente e decidi realmente, com toda esta transformação, decidi voltar a ir buscar o surf, que é aquilo que me diz tudo, A paixão é a minha também. paixão, sem dúvida nenhuma. E então o mar, o surf, e era realmente, foi um dos pontos que que usamos para nos conhecermos melhor e para nos unir, foi realmente a praia, e todos Uhum. os dias, e acho que nunca tive tão bronzeado na minha vida como tive neste último verão. Eu também acho que não. Mas foi muito bom e nós fomos fazendo, continuando a fazer as coisas que cada um gostava. Por exemplo, os nossos primeiros encontros, tu ias para dentro do mar fazer Assim, fazer paddle e a paddle, treinar um bocadinho. e depois, quando regressávamos, então eu ia passear aqui à hora de manhã e víamos e ficávamos ali a conversar até porque houve um dia, muito no início, que eu cheguei a casa e disse à minha mãe: Oh, a Kiara gosta tanto do Joe. E a minha mãe respondeu:
se fosse só a Chiara. Minha mãe é aquelas pessoas que têm sempre a resposta na ponta da língua, né? Que tu já bem sabes. E ela sai-se com essa de se fosse só a Chiara, e eu. E nós aproveitávamos neste momento, porque eu também adorava ir passear a Chiara, ver o mar, sentir aquela energia. Foi muito bom ter ido morar tão perto, né? Teve as suas desvantagens, mas teve muitas e inúmeras vantagens. Uhum. Aliás, eu tinha também de estar lá, sinto eu isto, para nós também termos este Uhum. processo lá. Sim, Um, e sem quando dúvida. saí de lá foi para irmos morar juntos em Exato. outubro. Foi um grande passo, mas nunca pus em causa o tempo, Uhum. aquela questão de Sim, para morar ah, juntos é preciso estarmos a há tanto namorar há tempo, há um tanto ano, sei tempo. lá, há um ano e meio, 2 anos, Sim, o que quiseres, sim, isso nunca pusemos mas, em questão. mas nós Aliás, sempre dizíamos. rimos sobre isso umas quantas vezes, mas nunca sequer pusemos em questão essa Sim, sim. situação. Foi muito. É isto, é o fluxo, é o fluido, e eu sinto que era o que tinha de ser. E nós estávamos sempre a dizer aquela questão do tempo sem tempo. Uhum. Mesmo quando nós estávamos juntos, passavam-se horas e tipo, já são estas horas. Já se passaram 4 horas que nós estamos aqui à conversa. Então foi muito bonito e nós fizemos realmente a conexão, em primeiro lugar, muito com este conhecer, Uhum. muito com o olhar. Nós Sim, sem olhávamos dúvida. e falávamos muito, conhecíamos muito através Através dos do olhar. olhos, né, da Sim. expressão dos olhos. E foi muito bonito. Foi e está a E está a ser. ser, Foi continua e a está a ser. ser. E cada vez mais. Sim, então também sentimos que trazer estas partilhas poderia aqui trazer algo para quem está a ouvir. Uhum. E acho que um grande início, né, para um primeiro podcast, seria bom também nós começarmos por estas raízes, por a nossa história, Sim. começando brevemente por de onde viemos, como nos conhecemos, como nos reencontramos, o que é que sentimos no decorrer do tempo. Uhum. E o que é certo é que nós usufruímos muito aqueles meses entre maio e outubro, usufruímos mesmo muito e passeámos, íamos Sim. fora daqui. O Joe ia surfar, eu ficava tipo nas minhas quintas na praia, que fixe, ele vai surfar e eu vou só aqui ficar a existir, e caminhava e lia e fazia vídeos, e era muito, Muito muito fixe fluido. e muito fluido. Nós também podermos, cada um à sua forma, de forma individual, poder irmos em casal, mas depois chegávamos lá e cada um ia à sua paixão, né? Portanto, Fazer aquilo exato, que queria. ter os nossos momentos individuais em casal. E acho que é tão importante. E hoje em dia sinto isto muito mais do que alguma vez. Que é muito mais importante o facto de termos a consciência individual para o relacionamento Uhum, ser mais saudável e termos sem dúvida pontos em comum e coisas que nos levam, que nos permitem fazermos juntos e que ao mesmo tempo simultaneamente nos permitem fazer as nossas paixões individuais. uh, é fantástico porque nos une cada vez mais. Tal como tu dizes, um dia, um dia de ir à praia, simplesmente ir à praia um dia inteiro, permite-nos estar em casal, mas permite usufruir dos nossos tempos. dos nossos momentos individuais também. E tão simples quanto um dia de ir à praia. E nós conscientemente também estamos a trazer isso para o resto dos momentos da nossa vida, mesmo quando Uhum, estamos os dois em casa, também nos permitimos ter os nossos momentos individuais. Portanto, não há aqui uma interdependência de modo nenhum, mas pelo contrário, a nossa união só nos traz é mais liberdade. uhum. Sim. E quanto mais livres nós somos, mais unidos nós estamos Uhum. a ser. Não sei se me faço entender, mas
é um bocadinho assim, é isto que eu sinto. sim. E acho que isto pode ser mais uma grande lição, né? Que é, mesmo em casal, nós podemos tirar tempo, podemos e devemos, a meu ver, é super saudável, para ir fazer aquilo que se gosta, né? E nós complementamos também muito isto de, imaginando que eu num dia qualquer ou tenho trabalho, ou tenho de ir a algum lado, ou fazer alguma coisa, e o Joe diz: bom, então vou para o mar, vou ver como é que está as ondas, vou fazer isto, vou fazer aquilo. E E vice-versa, quando é vice-versa. ele que sai ou que tem de ir a alguma coisa, a algum lado, fazer alguma coisa, e diz: olha, vou aproveitar então para fazer isto, ou para ir ter com alguém, Uhum. ou para ir dar um passeio, seja sozinho, ou seja depois com alguém, amigos ou afins. E ter este tempo dentro do nosso tempo, é muito bom. E nós podíamos também, agora passámos, desde outubro, depois começámos a viver juntos e Uhum. passámos uma grande, ou seja, outro pico de pandemia Exato. em casa e os dois, e eu sinto que, óbvio, as condições são diferentes, não podemos andar aí à solta, ou não podemos andar aí à solta como eu gostava, né, que é tipo Claro. livremente irmos à praia e afim, até porque fomos uh, questionados pela guarda o que é que estávamos ali a fazer, e Sim. eu só me apeteceu ir ver o pôr do sol um dia, mas ter este tempo para fazer as coisas, e mesmo estando em casa, mesmo estando os Num- dois, Numa nós casa conseguimos, pequena, sim, numa casa uma casa pequena, pequena com um quarto e uma sala sala-cozinha, cozinha, que era tudo portanto junto. era mesmo um espaço muito intimista, em que basicamente não havia ponto nenhum da casa que não nos conseguíssemos ver um ao Uhum, outro. Ahm, e tivemos com, portanto, numa altura, com um relacionamento curto, a viver 24 horas sobre 24 horas juntos, o que podia ter trazido todo um leque de situações. E honestamente eu sinto que só nos uniu mais ainda. uhum. Sim, sim, sem dúvida. E foi muito bom. E foi Uhum. muito bom nós conseguirmos também, depois manifestar o que é que nós queríamos, né? E foi também naquela casa que nós depois tomámos a decisão de querer ser pais. Sim, Foi naquele momento que nos deu o clique. Já tínhamos falado alguma vez sobre isso, aliás, várias vezes sobre várias vezes isso, sobre isso. que será um tema para nós partilharmos aqui num No outro próximo. episódio, mas também ter tomado depois esta decisão de sentirmos que o relacionamento estava fundamentado, estava a crescer, estava a melhorar, a ficar cada vez melhor, Uhum. um, e que seria o momento ideal para fazermos florescer ainda mais. E tomar essa decisão Sim. também foi em conjunto, também foi planeado, também foi muito desejado. E o que nós comentamos e partilhamos muito também agora, né, que já estou a entrar prestes a entrar no terceiro trimestre Uhum. da gravidez, é que ainda nos veio unir mais. Eu sinto Exato. que ainda veio complementar muito mais o nosso amor. É certo que não sabemos o que é que vai acontecer e que o pós-parto também é uma fase desafiante, mas como nós já ouvimos, nós já partilhamos e nós já sabemos, no fundo, acho que toda a gente, quer dizer, não toda a gente, vou generalizar um bocado, mas que a maternidade também vem trazer aquilo que está a acontecer, né? Uhum. Portanto, se tiver o relacionamento disfuncional, vai acelerar Vai esse acelerar. processo, né? Se estiver funcional, também vai acelerar. Portanto, eu, muito de coração e sinceramente, acredito que o pós-parto, simplesmente a chegada desta bebé à nossa vida, vai mesmo fazer isto, fazer crescer ainda mais o que está a Uhum. acontecer. E se nós estamos em amor, se nós Eu estamos também acredito nisso. bem felizes, eu sinto que essa bebé vai tipo ampliar ainda mais essa vibração. E pronto, esta é assim brevemente, como quem diz, a história que queríamos partilhar. Claro que há sempre muitos Muitos detalhes no meio detalhes de tudo isto que ficam que para nós. eventualmente que ficam para nós, outros Uns ficam detalhes para que ficaram nós, esquecidos outros e que poderíamos eventualmente partilhar uma coisinha ou outra no em função decorrer do tema também. Sim, de sim. algum próximo podcast que Uhum. queríamos.
Mas sim, na sua essência, esta era a história que queríamos partilhar, que queríamos aqui contar e realmente trazermos um bocadinho daquilo que nós éramos, daquilo que nós fomos antes de nos conhecermos, o que é que aconteceu no, na nossa, no início da nossa união Como é que e evoluiu? como é que evoluiu com alguns pontos. Pronto, portanto, era Uhum. mesmo isto. Sim, é um caminho, é este o nosso caminho, o caminho da nossa relação, né? Desde o ponto A, o ponto de onde nós estávamos, até chegarmos a um ponto juntos e agora expandirmos esta história por mais caminhos, por Sim, mais pontos. E também, claro, vamos trazer, e é esse o objetivo, trazermos aqui ao podcast mais partilhas de apenas disto, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que faz sentido para nós, uhum, e ressalvo esta parte daquilo que faz sentido para nós, e o que resulta connosco, claro. porque não resulta com todas, e Toda a as gente, histórias não são iguais, as pessoas não são a nossa iguais. vida e o nosso sucesso enquanto casal não é uma receita de todo. Sim. É a nossa receita, a nossa fórmula, é aquilo que nos faz sentido e aquilo que funciona connosco. Obviamente que não é uma receita porque mais ninguém é um Joe e mais ninguém é uma Márcia, Uhum, portanto. sim. Sim, tal como cada pessoa é única, também cada casal é único, cada história é única. E aquilo que queríamos deixar mais assente são estas partilhas e estas lições que, olha, instintivamente isto me foi saindo, Sim, de que há pontos importantes para fazermos o nosso melhor, darmos o nosso melhor em prol daquele relacionamento, né? sim. E podemos limpar E crenças, acima de tudo podemos curar acima histórias. de tudo, ser verdadeiros conosco, com a pessoa que está à nossa frente, honestos, genuínos, e a partir daí o céu é o limite. É Tudo pode verdade, acontecer, é verdade. mas sim, honestidade, genuinidade e abertura. Abertura Uhum, de coração, sem dúvida nenhuma. Acho que sim. são assim os principais ingredientes que posso dizer que é geral para toda e qualquer pessoa. Uhum, Depois entra isto entra na história de cada um e desenvolve-se uhum, na história sim. de cada um Eu vou e de cada acrescentar, casal. disseste três, vou acrescentar mais três: comunicação, Uhum. vulnerabilidade Sim, sem e dúvida. rendição. Rendição no sentido de que é preciso também rendermos a muita coisa, né, que é a questão ou das crenças ou dos medos ou Uhum. do passado, rendermos a isto para tudo o resto ah, fluir ou deixar fluir. Sim, E acho que é isto. é isto. Entretanto, se alguém, alguma partilha, alguma questão, se alguém quiser fazer, Uhum. nós estamos abertos e dispostos a Sempre ler, a disponíveis. responder, a ouvir e a sentir. É muito, muito bom sentir também o outro lado, ouvir histórias e perceber que existem mais histórias, né? Esta é a nossa história e que existem mais histórias. Sim. Portanto, vamos deixar os nossos links de Facebook, Instagram Instagram. e afins na descrição do não só do podcast, mas também do episódio. Uhum. E estamos aqui. Vamos continuar. Temos muito, muito para contar, para partilhar, Sem dúvida. principalmente também nesta nova fase. Sim. E acho que é isso por hoje. É tudo por agora. Obrigado Muito, por muito estares obrigada. aí, por ouvires, por sentires aquilo que nós temos para dizer, independentemente da forma como o sentires. É sempre cada um sente à sua maneira e é como a Márcia diz, estamos cá e disponíveis para ouvir qualquer tipo de partilha, qualquer tipo de feedback, qualquer questão.
Estejam à vontade. É isso. Um beijo e até já! Já! Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast. Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!